Olá, então hoje nós vamos conversar com a dona Helga e com a dona Hildegard e elas vão contar pra gente um pouquinho das fábricas antigas de Corupá e também como a juventude se divertia naquele tempo. Eu sou Helga, nascida Zissenbach, nasci aqui em Corupá, a casa ainda existe. Hoje eu sou Helga Zissenbach Berner, casada com Lauro Berner. Eu tenho 3 filhos, Tânia, Dagmar, Sinara e Guilherme. Eu sou Hildegard Marquardt, era casada com o Kurt Marquardt, tenho 90 anos, a filha é Ingrid Marquardt Kinsel. Aí tem o Rolf Ivo Marquardt e o Rubens Ingo Marquardt, que são vivos ainda. Sim. Qual o ano de nascimento de vocês e onde vocês nasceram? Conta pra gente. Eu nasci 19 de abril de 1933 e eu sou filha de falecido Leopoldo Benkendorf e a minha mãe, Lídia Benkendorf. E nós éramos quatro irmãos, 3 meninas e o meu irmão que era o mais novo. E em que bairro a senhora nasceu? Lá em cima, no Rio Novo, perto das Cachoeiras. Eu vim morar para baixo aqui com 6 anos. Daí inventaram, tinha que ir para São Bento, porque lá era melhor. Fomos morar para São Bento, tinha casa tudo lá. E daí não gostamos, porque era muito frio, úmido. Daí eu tinha já a menina, que estava só doente da gripe e tudo. O médico disse, é melhor vocês voltar de onde vieram. Daí nós viemos, fizemos outra casa, ficamos morando lá não sei quantos anos. Depois foi aterrado tudo aquilo lá na Ricardo Marco, no final, passou a rua, aterraram bem alto, daí a nossa casa ficou lá embaixo, que nem numa panela. Eu disse, olha, aqui eu não quero ficar. Daí compramos aqui, estamos morando aqui há 50 anos. Eu nasci em 1948 e eu nasci aqui em Corupá mesmo, nessa casa que hoje ainda existe, ali para cima esse morro tem 2 nomes, alguns chamam de Morro do Bäumle e outro Morro do Zissenbach. Assim que desce o morro, está localizada a casinha onde eu nasci, que a gente preserva até agora. Tinha alguma doula, uma parteira que fazia esses nascimentos ou era com o pessoal de casa mesmo? Não, parteira. Vinha parteira. Corupá tinha muitas parteiras ou vinha de fora? Não, quem fez os partos dos 4, nós lá em casa, era uma senhora mais de idade. Ela fazia todos os partos por aí. Ela era, não me lembro do nome, mas ela nascida uma nasce, nós sempre dizíamos, né? Que eu era uma menina pequena, eu tinha 6 anos, a minha irmã já tinha 9 anos, aí nós íamos para lá, na uma nasce. E se acontecesse alguma coisa mais grave, Corupá tinha hospital na época? Não. E quando tinha algo mais grave, para onde iam esses doentes então? Jaraguá. Jaraguá já tinha um hospital. Ia de trem ou ia de carroça então? De carroça ou quando alguém podia. Na minha infância já existia um carro aqui em Corupá que era do seu Marshall. Então, dependendo da possibilidade, era alugado esse carro, né? Mas no mais era de carroça mesmo. E em que década mais ou menos Corupá passou a ter hospital? 50 e poucos anos. Porque o doutor Silvio veio aqui, ele estava primeiro lá no Hospital Velho. Não, primeiro ele estava lá onde que era o Xingu, morava o Xingu, ali naquele prédio, antes da ponte que vai ali. Ali no Xingu também tinha atendimento médico. Daí o Rubens, ele tinha 9 meses, um ano. Ele era o primeiro cliente de criança do Dr. Silvio. O sogro dele ajudou para fazer o hospital. Aí ele foi para o hospital depois. Mas o primeiro médico aqui era esse Dr. Batalha, naquele hospital.
Depois foi seguido pelo Dr. Piccioni, né? Eu não lembro o que aconteceu com ele, se ele foi embora ou se ele faleceu, mas eu sou que era Almiro Batalha o nome dele. E depois veio o Dr. Piccioni. O Dr. Piccioni foi durante muito tempo médico, né? Mas antes disso, eu já cheguei a ouvir que a Oase tinha um ambulatório, que daí a Schwester Hannah chegou até a trabalhar nele. Vocês nunca ouviram falar da Schwester Hannah? Sim, a Schwester Hannah trabalhava naquele hospital ali, que eu disse, do Dr. Piccioni. Quando eu me queimei quando criança, o médico era o Dr. Piccioni e tinha a Schwester Hannah. E na infância, onde vocês estudaram? Eu estudei no Colégio São José. Eu lá em cima, o que agora é Francisco Mês. Nós três estudavam lá em cima e eu, meu irmão, então, porque era homem, ele podia estudar 6 anos ali no colégio, e nós só tinha 3 anos. Mas no final ele era mais burro que eu. Não é verdade? Então tinha nas comunidades, a igreja luterana tinha lugares que serviam como escola durante a semana e final de semana era igreja, era assim? Uhum. Em todas as comunidades tinha uma escola assim, isolada? Não, isso que vocês lembram? Depois, acho que é quando o Felipe Blum era prefeito, daí ele abriu lá em cima no Caminho Pequeno e no Isabel, por tudo. Depois fecharam tudo. Mas qual foi a primeira escola que teve em Corupá, que a senhora lembra? De certo era Francisco Mês, né? Lá em cima mesmo. É. Mas a primeira era o São José, né? Colégio São José. Ou a escola alemã? Vocês não chegaram a estudar na escola alemã? Não. Eu fiz aula de alemão com a Frau Gabel, mas ali tinha uma casa ali onde hoje é o pátio da igreja luterana, ali do lado, em frente à casa paroquial. Lá tinha uma casa antiga e lá a Frau Gabel dava aula alemã. E no São José, como é que era as freiras? Era o ensino era de primeira, né? Muito... Nossa, eu estudei até o 5º ano. Naquela época tinha... O 5º ano era admissão ao ginásio. Digamos, era um ano preparatório para o ginásio. Mas o estudo era muito forte, porque o que eu aprendi, eu depois pude ensinar meus filhos quando eles já estavam no 5º, 6º, 7º, todo o ensino fundamental, que é chamado hoje em dia, né? Quando eles tinham alguma dificuldade, eu podia ajudar de tanto que eu aprendi. Principalmente a matemática, português, né? Era bem forte, era muito... E também história e geografia. E tinha também os trabalhos manuais, que eram muito, muito valorizados. As crianças faziam trabalhos manuais durante o ano. No final do ano era armada uma exposição onde a gente levava os trabalhos que fez durante o ano. Era um ensino de primeira qualidade. Mas a escola São José era pública ou particular? Não, era particular. Desde o primeiro ano era pago. Sim. Tinha até jardim também. E lá em cima, né, onde hoje é a Francisco Mês, era pública ou particular? Lá era pública. Particular só tinha o São José. Teresa Ramos também sempre foi a pública, né? E no São José, então, também era um colégio interno? Também. Vinham meninas, né? Só meninas. Sim. De fora e moravam na escola. Quando eu estudei lá, havia só meninas. Eu acho que era só de meninas que podia vir lá, né? E o seminário para os meninos. É. Ainda voltando à infância, como era a brincadeira de vocês? Tinha tempo para brincar? Tinha que ajudar na roça? Como era no tempo? As duas coisas. A gente tinha muito organizado essa parte. A gente ia na escola de manhã. A aula naquele tempo começava às 8 horas e ia até às 12. A gente vinha a pé para casa
e almoçava, daí tinha 2 horas para fazer os deveres, a lição de casa. Depois ia para a roça. E brincar era só domingos, né? As irmãs, além das aulas normais, elas davam aula de piano e depois de datilografia também. Datilografia também, né? Com máquinas de Sim. escrever. Uhum. Isso todo mundo fez, né? Esse curso de tudo. datilografia. Eu ainda lembro, a sala de piano tinha o corredor e nos fundos era aquela sala do piano. E numa porta para dentro era a sala de aula que eu estudava. E daí, durante a aula, tinha também alunos ali no piano, né? E a irmã que dava aula para gente lá, ela percebia quando aquela aluna tocava alguma coisa errada. Daí ela gritava: conta direito essas notas. Olha só, da Uhum. outra sala. Da outra sala ela percebia o erro no piano. E o que vocês plantavam na época? A gente plantava de tudo, arroz. Meu pai não era agricultor oficial, assim. Meu pai trabalhava na ferraria do Martin Hauck. Ele era ferreiro. E nós, crianças e a mãe, a gente plantava. A gente plantava arroz e batata, aipim, e depois também, mais tarde, banana. E para consumo próprio ou já comercializado? Para consumo e também um pouco para vender, né? E a mãe criava muitas aves, tipo galinhas, gansos, marrecos, que vendia, né? Sempre tinha gente da cidade que vinha comprar. E meu pai se dedicava à criação de porcos, de porquinho. Vendia sempre os filhotes, né? Para esse mesmo público, os trabalhadores da fábrica do Boimler sempre compravam seu porquinho para criar em casa, que na época era comum, né? Todo mundo tinha um porco, Todo mundo galinha em tinha, casa. exatamente. Vaca era um pouco mais difícil, né? Pra Vaca- lidar ou tinha também? Nós tínhamos sim, vendia leite também, que tinha lá em cima no Rutzen, vinha o leiteiro que recolhia o leite de todas as famílias, né, que produziam algum leite, né? E esse então era a gente vendia leite e em troca comprava mercadorias que se vendia na venda, né, nesse período. E quantas vendas existiam naquela época? Quais que eram as mais famosas? Lá para cima era o Jans e Rutzen. E o Heller. O Heller era para cá, mas esse veio depois, né? Mas os antigos daí eram esses lá em cima. De certo já tinha, porque eu entrei com 6 anos, as lojas já estavam. Então, de certo, já ia fazer agora 90 anos. Sim. E qual era o dinheiro da época? Primeiro era réis. Réis. Usava papel bastante ou mais moeda? Acho que era mais moeda. Meu avô, eles se instalaram quando vieram da Alemanha, lá no Rio Novo, perto das cachoeiras ali, numa região, e eles depois de instalados e produziram suas coisas também na agricultura, e daí fabricavam açúcar mascavo, mousse de frutas que eles produziam, né? E levavam para vender em São Bento. E na volta eles traziam também farinha. Eles também faziam farinha de mandioca. Levavam para comercializar em São Bento. Na época era vendido principalmente nas casas, assim. Eu sei que era uma carroça com um toldo, assim, aqueles toldos por cima. E daí eles iam de casa em casa vendendo. E na volta eles traziam frutas de São Bento. E vendiam aqui ou ficava para a família só? Eu acho que na maioria das vezes era para a família. E para fazer os doces, né? Para produzir mousse, né? Eles traziam e faziam mousse.
e também de banana e de laranja, que era produzido aqui. E isso era em latas, né? Era colocado em latas e daí era vendido a granel, assim, né? Também em quilos, assim, né? E minha avó era professora de formação na Alemanha, né? E meu avô era mineiro. Meu avô trabalhou naqueles túneis aqui da estrada de ferro, porque ele trabalhava com explosivos, né? E com esses explosivos ele se acidentou, mas em casa. E depois ficou doente e acabou falecendo muito cedo. Como se chamava o teu avô? Meu avô chamava Gaspar Reicher. Esse era mineiro. Ele era mineiro. Esses explosivos vinham de algum lugar ou ele fabricava os explosivos? Isso eu não sei. Sei que ele trabalhava, como ele tinha esse conhecimento, né? E a tua mãe chegou a nascer aqui no Brasil? Sim. Da onde vinham os sapatos? Tinha fábrica em Corupá ou da onde vinham os sapatos? Como era? Quem fazia era os ilubados, fazia sandálias. O Tsip lá atrás fazia. Isso. O Tsip fazia sandálias. Lá atrás, onde? Em que bairro? Onde lá atrás, lá não era no Ano Bom, bem no começo do Ano Bom. No começo do Ano Bom. Começo do Ano Tinha Bom. sapataria. Falando de sapatos, tinha alfaiate em Corupá também? Sim. Os pais do Dr. Silvio, esses já tinham, esses costuraram só para. Às vezes eles ficavam quase a noite inteira costurando para dar o estudo para Os Lenner, né? E onde que era? Lá onde hoje é a residência do Isaac. Nessa tudo região, era da família ali, né? Na região onde a família Lenner está até hoje. Né? E também tinha o Weber, né? Walde Weber, que também era um alfaiate. Esse também era alfaiate, mas ele costurava quase só calças. E tinha o Grab. E depois chegou o Wendorf, né? Sim, depois veio o senhor Wendorf. E a dona Renilda, né? Isso. Uhum. Foram um dos últimos alfaiates ainda de Corupá, né? Eu acho que foram os últimos. Quais outros comércios tinha em Corupá depois disso? Aí tinha, lá embaixo na esquina, ali tinha uma lojinha assim só de fazendas e fios e tudo. Armarinhos. Ele era Zax, agora eu não sei o nome dele. Eu sei que era Zax o nome dele. Mais pro centro, perto da praça? Lá embaixo onde é o Cunha, era o Cunha. Ah, lá, sim, ali onde é o bem Cunha. naquela esquina ali. Ali era uma loja de armarinhos, então, antigamente. Ali era a rua principal de Corupá, antigamente. Sim. Uhum. Daí de comércios importantes tinha o Stern, né? O Yark. O Yark, onde hoje é a Vitorino Cafeteria, né? Isso. O pessoal mais novo saber de onde a gente tá falando. E o Stern é onde hoje é a Eco. A Eco. Uhum. Bem antigamente tinha os Rica, lá onde o Altinho mora. Lá tinha. Sim. Era Ernesto dele. Ernesto Rica, ele era o primeiro intendente de Corupá. Acho que era. Quando Corupá pertencia a Joinville ainda. Ainda, né? Uhum. Certo. E das indústrias, então? Vamos falar um pouco. Já tinha algumas fábricas? Quais eram as mais famosas, as maiores? Antigamente tinha o Boimler, né? A fábrica do Boimler, onde é aquele casarão rosa da nova prefeitura de Corupá. O que eles produziam lá? Aquela espula. Explica pra gente o que é uma espula. A espula tinha diversos tamanhos, né? Mas isso era vendido para tecelagens, que ele coria o fio. Espula de carretel, então, carretel de linha. Sim. Uhum. Mas só a base, porque a linha era feita em outro lugar. Sim. Era feita em Corupá também ou não? Não. Aí tinha uma tecelagem, mas não sei o que eles fabricavam, era fazenda. Eu sei ali como era. O Steingreba. Steingreba e outro. Era uma tecelagem. O Jung também fazia. O Jung só fazia uma qualidade de fazenda. Qual era o tecido que ele fazia? Bem popular, assim, bem... Algodão, né? Algodão. Uhum. E o Boimler exportava as suas espulas pro Brasil. Quantos anos faz que o senhor Boimler faleceu?
Em torno de 24 ou 25 Rubens- anos, Rubens que o estava. Rubens está dizendo. Pois é, Eu não, E daí a empresa, como faleceu o senhor Boimler, já a empresa fechou. infelizmente, os filhos, no mesmo dia, no dia seguinte, chamaram todos para pegar sua rescisão, fecharam imediatamente. Antigamente, quais eram as outras fábricas que tinham em Corupá? Bom, tinha de tijolos, né? o Herman. O Herman, e também aqui tinha uma outra, O Wengrad lá em cima também fazia antigamente. tinha várias que fabricavam tijolos, né? Daí tinha fábricas de cerveja e tinha De borracha. de borracha, e as tecelagens, né? Que era o Steingreber E o Jung. e o Jung, e tinha a de charutos aqui do Maul, né? E essa empresa de charutos ficou funcionando até que década, mais ou menos? Faz 50 anos que nós estamos morando aqui, lá já tinha fechado o tempo. Já tinha Deve fechado, fazer uns 60 anos já. que fechou. E tinha laticínios na época também? Sim, muitos. Aham. E qual era Tinha. o maior, assim, do município? O Yark, né? E antigamente a gente também comprava tudo, vinha esses cachuchos marronzinhos e comprava tudo. Até o café a gente comprava só a bolsa, assim, não tinha empacotado nada, né? Era empacotado na hora. Na hora. É. Uhum. Tudo vendido em quilos, assim, né? E empacotado na hora. Mas o Yark era um bom fabricante de queijos. Ele comprava o leite dos outros que recolhiam. Porque, por exemplo, o Roots lá recolhia, o Jantes também, e levavam aqui para o Yark. E ali era processado. Daí tinha o Hilbrecht, né? Que era que processava arroz e era fabricante de geleias, né? Não, ele só fazia a polpa. De polpa de frutas. Polpa de goiaba. De goiaba. E onde era isso? É aqui. Ali na antiga fábrica do Gilbert mesmo. Aham. No início do Bompan. Ali. Uhum. Ferrarias também. Tinha duas, uma ali. O Lindsmeyer aqui. O Uhum. Hauck. Uau. E a padaria? Padarias, o Time. E também tinha o no Aikhoff também fazia. Isso, do Aikhoff, ia dizer, do Aikhoff. Do Aí onde é o- Assis. Do O Assis, que vendia O Assis aqueles pão de mel, ele passava com depois era um mar rural que ele passava por todas as ruas vendendo os produtos da padaria. Daí a gente tinha o hábito de comprar umas bolachonas assim, pão de mel. Uhum. Sem chocolate naquela época. Sem era só- chocolate. Só só- a massa, né? também. Massa. Uhum. Essas eram as padarias. Uhum. E o hotel tinha dois. Hotel Grelling e Hotel Moser. Ah, o Hotel Mozart. Onde ficava esse hotel? Se ficava ali agora onde tem mais ou menos a da Lola ali. Ah, ali pela casa da Lula, por ali. por Quase ali. na frente da praça tinha um hotel também. E o Krelin ao lado da estação. Então Corupá era bem movimentado, né? Tava, tinha muitas coisas para fazer. E eletricidade em casa, como é que era? Lá em casa, nós morávamos ali num lugar onde não passava. Em que lugar a senhora morava mesmo, a casa da família? Onde A era? primeira casa depois do muro do Zissenbach ali, a primeira casa. Ah, na Vila Rutzen mesmo. Uhum. Então tinha até no Hauck e até no Bäumle. É que esses moradores ali que ela falou, desde o Hauck até na casa deles, eles fizeram essa primeira linha particular. Eles fizeram os cimento, postes né? no mato, eram postes de madeira. E Antigamente era tudo de madeira. muito caro, que as pessoas se sacrificaram muito para conseguir essa linha, né? E daí foi feita, e daí a Celeste que aderiu, né? Não sei se já era a Celeste, que era a Impressul, acho que na época. E daí teve luz para esses moradores que haviam ficado fora lá. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos naquela época. E antes da eletricidade, antes de ter geladeira, como vocês faziam para guardar as carnes, queijos?
Quando matava um porco, primeiro deixava numa salmoura bem forte e depois ia para o fumaceiro. Defumador. Tudo defumado. Defumado. Uhum. E geladeira não tinha. Leite e queijo a gente usava sempre fresco, né? As coisas não estragavam tão rápido como hoje. Parece-me que o calor não era tanto. Geleias, compotas, tudo Sim. fazia cozido ou defumado para guardar mais tempo, Exato. né? E grãos secos também, né? Era Sim. usado bastante na alimentação. Sim. E fazia mousse, melado, né? Todos os colonos tinham sua plantação de cana, né? E daí a gente tinha aqueles pés de tangerina, de antigamente, assim, natural, que colhia tangerina, fazia mousse, né? Com laranja, tangerina, carambola. Para mim, o melhor para fazer mesmo, assim, no fogo, na panela, é a banana. É o mais rápido. Não solta tanta água, né? Porque não solta água, né? E como os jovens se divertiam naquele tempo? Bom, a gente costumava brincar mais tempo naquela... A gente como criança, né? 12, 13, 14 anos, a gente ainda brincava, né? Brincava de esconder, de pega-pega, de mata-soldado. Brincadeiras na rua, juntava a criançada. E entre os vizinhos, né? Uhum. A gente se reunia na casa, sempre na casa de um e brincava, né? Tinha brinquedos ou vocês faziam um brinquedo de vocês? Olha, a gente fazia brinquedos, fazia boneca de pau até, né? Pegava uma varinha, colocava cabelos e fazia os vestidinhos de palha de milho, essas coisas assim. Mas depois, eu ainda em criança, eu já ganhei a primeira boneca de pano. Mas, assim, a gente, para brincar, assim, a gente fazia muito os seus brinquedos, né? E brincava dentro de uma casca de coco, descer os morros, né? A gente tinha, na casa dos meus pais, lá tinha um pasto que tinha um morro bem alto ali, e lá a gente descia com aquelas... Depois a gente já se inventava diferente, já pegava umas madeirinhas e fazia um escorregador assim para descer, né? E assim a gente brincava, né? Sempre inventando. Sempre inventando. Uhum. Descia o rio em cima de uns bambu, né? Assim. Fazia com bambu. Fazia tipo uma jangadinha. Uma jangadinha, deitava em cima e descia a correnteza, né? Uhum. E na época, então, tinha bem mais água do que tem hoje. Tinha. Porque hoje não dá mais para ir de jangadinha pelo rio, né? Então, geralmente nos domingos e tarde, o divertimento para nós era pescar. Nós íamos, se era muito quente, daí tomava um banho. Tomava um banhinho, né? Coisa boa. Depois tinha o matiné, às vezes ia no matiné. E antigamente tinha muitas sociedades. O salão de baile, como era? Tinha o Novo, tinha o Guarani, tinha o Kriga, tinha o Salão Redondo, tinha o salão, como era o nome aqui em cima? Salão Redondo. Salão Redondo, onde era esse? Isso era lá para baixo. Não sei aonde, mas eu sei que falavam muito do Salão Redondo. E de fato era redondo? Eu acho que não, diz que estava redondo dentro, não sei. Eu não fui lá, né? Eu não posso dizer que foi ou não foi. Também não tenho conhecimento disso. E ali no CRAS também tinha um salão? Lá era o Salão Cruzeiro. No 15 e no Veba, então. No Veba era um salão também de baile. Sim. Dava muito baile, muito bom lá. E dava briga também. A briga dava em todos eles, eu acho. Todos eles. E não tinha aparelhagem de som naquele tempo. Os músicos tocavam ao vivo, sem microfone, nada. Todo mundo dançava e não reclamava da música. E hoje em dia, se não é uma música bem boa, ninguém não quer ir no baile, não dançam. E também não precisava tanta coisa. Que tinha um sanfoneiro, uma bateria
E essa era a música, né? Não precisava tanta coisa assim como hoje em dia que precisa de banda, né? O pessoal se divertia com muito pouco, né? E vocês lembram da antiga Jazz Elite? Sim. Conta pra gente como eram os bailes com a Jazz Elite. Era famosa, né? Vinha gente de fora pra ver. Sim, muito famosa. Uhum. Era a banda principal que existia na região, né? E ela, diga-se de passagem, era muito linda, né? As músicas deles eram muito bem tocadas e muito boa banda. E que fim teve o Salão Weber? Queimou Queimou. e não Ficaram foi sem nada. reconstruído. E o cinema de Corupá, que todo mundo fala que já tinha. Quando a gente imagina hoje, a gente nem acredita que Corupá já tinha cinema, né? E o cinema era bem ativo. Passavam muitos filmes famosos, né, de antigamente. Eu ainda lembro de um filme, eu não sei se o nome do filme era Sissi, mas falava de uma Sissi, era uma imperatriz. Mas assisti vários filmes nesse cinema. Não era fácil da gente ir, porque não morava perto, né? Sempre tinha que esperar que alguém fosse e levasse a gente. Mas eu fui muitas vezes no cinema. E aonde era esse cinema? No centro de Corupá, no Salão Kerner, né? Que depois passou a ser salão. Que hoje compreende ali pela agropecuária corupaense, né? Ali nesse lugar, lá era o cinema e o Salão Kerner. Antigamente também nós íamos lá no Weber, fazer um cinema lá em cima. Tinha um telão lá, nós íamos no cinema lá em cima no Salão Weber. Tinha várias vezes e tinha também, assim, muito... Os filmes muito bons, assim, né? E às vezes tinha coisas que assustavam e as crianças gritavam daí, né? De medo. Porque lá, então, parecia que tudo vinha em cima da gente, né? Por causa disso, eles gritavam. E o circo? Vinha bastante circo para Corupá? Naquela época só vinha sempre o Circo de Ana. Circo de Ana. Era bem assim, bem arrumado, bem com bichos, com tigre, com tudo isso. Vinha com animais. Com mais, mas era muito bom. Tinha a piazada só ia mais por causa do palhaço, né? Porque tinha um palhaço que fora de série. Mas era um circo muito famoso. Esse sim, era muito famoso. Agora sempre tem, mas não podem mais ter animais, né? Eu ainda lembro desse circo, uma vez indo embora, aqueles elefantes em cima do caminhão, subindo por aquela estrada velha para São Bento. Sabe que entra lá em cima no Rio Novo? Sim. Aquela estrada lá. Por lá, aqueles caminhões com elefantes passavam. Como que eles chegavam, né? E o coral, Dona Helga? Conta para nós a história do coral. E daí teve um encontro de corais no seminário, onde ainda os dois corais se apresentaram separados, o da luterana e o da católica. Mas depois eles tiveram, o luterano tinha dificuldade com vozes masculinas, e o outro tinha as vozes masculinas, mas não tinha muitas da feminina. Então resolveram juntar, né? Então ali formou-se o coral ecumênico, né? E acabou ficando eu, que sou ainda uma das fundadoras do hoje Coral Ecumênico. Em que ano o coral foi fundado? Vai fazer agora 36 anos. Temos agora 35 anos de coral já, né? E a rádio? Tinha rádio a partir de que ano, mais ou menos, como vocês começaram a adquirir os aparelhos de rádio? Tinha novela pela rádio também? Tinha. Você escutava todo dia? Era um meio de entretenimento da família pela noite?
Nós começamos com o rádio, acho que o primeiro era em 52, 1952. Lá em casa a gente comprou depois que veio a luz, né? E qual era a língua falada em casa? Maioria alemão. Só agora eu falo só português. Não, nós falávamos alemão, mas a gente já tinha, quando chegou o período de escola, a gente já sabia falar português, né? Não era tão rigoroso assim. A juventude também se divertia na época com as domingueiras, né? As domingueiras eram diferentes do que são... Bom, hoje acho que nem existe mais, mas eram a partir das 2h da tarde até às 6h. Era bem rigoroso. E os pais, maioria deles cobrava dos filhos que às 6h tinham que estar em casa. E o que acontecia se não chegava às 6h em casa? Ficava de castigo, no domingo seguinte não podia sair. No próximo não ia, então. Exatamente, no próximo não ia. Iam muitos jovens das domingueiras? Sim, só jovens, muitos jovens. Né? Porque ali tinha a história assim que as meninas não iam no baile tão cedo. Então, o primeiro, ali por parte dos 18 anos que as meninas iam nos bailes, né? Então, dos 16 aos 18, algumas até iam mais cedo, 15, né? Porque lá tinha, através da nossa igreja, a confirmação das crianças era com 14, 15 anos. Antes disso, não podia ir em nenhuma dança. Se o pastor pegava, ele não confirmava junto com os outros. Então era bem rigoroso essa atitude, né? Então as meninas a partir dos 15 anos, elas iam, dos 15, 16, 17, elas iam nas domingueiras. Só depois que iam para os bailes. Sabe onde eu comecei a dançar? Nós era vizinho dos velhos Clems lá em cima. Eles ainda tinham aquele tocadisco com aquele microfone assim. Até antes da confirmação já, porque fazia em casa, nós tirava tudo que tinha na sala deles lá dos Clems e botava aquele treco lá para tocar e nós dançávamos. E fazia o bailão na sala, né? Na sala. Né? Assim a gente foi se divertindo. E os namoros de antigamente? Como é que era? Bem diferente. Muito diferente, né? Bom, meu namorado que vinha de São Bento, né? Ele vinha a cada 14 dias, porque ele era jogador de futebol, então ele dedicava um sábado para o futebol, um fim de semana para o futebol, e no outro fim de semana ele vinha para Corupá, né? Daí não tinha mais aquela coisa de pai e mãe estar junto na sala ou qualquer coisa assim. A gente tinha liberdade para namorar, né? Não tinha essas coisas que muita gente viveu assim, né? Mas era bem diferente, né? Namorado dormia em casa, mas não com as namoradas, né? Ao menos meu namorado dormia lá em casa porque ele vinha de fora, mas ninguém dormia como hoje em dia, né? Era bem tranquilo. A gente namorava, noivava e casou, né? E como a senhora conheceu? Num baile em São Bento. Eu fui num baile em São Bento com minhas primas e lá eu conheci, daí a gente começou a se corresponder por cartas, né? Nossa, tinha uma pilha de cartas durante o nosso namoro todo. Daí, quando eu tinha 21 anos, a gente casou. Como era esse sistema de cartas? Já tinha o correio? Já era com carro? Era com cavalo ainda? Como era? Não, já tinha Correio. Eu sei que as cartas que vinham para nós, elas vinham lá no Roots, no comércio. Esse era o costume, assim. Eu acho que tinha alguém que pegava no correio e daí, mais para o interior, ele distribuía depois para as pessoas, né?
Daí quando a gente ia fazer compra, a gente pegava a correspondência, né? E o telefone tinha um telefone ali em Corupá. Era dos Mariano. Eles tinham lá um grande com gancho. E se quem queria telefonar para fora, tinha que ir lá e tinha que pagar, né? Isso era a telefônica, né? A telefônica. E na época da Maria Fumaça, vocês chegaram a viajar de Maria Fumaça? Nossa, quanto! É que meu pai tinha 3 irmãos morando em Canoinhas. Daí a gente sempre ia de Maria Fumaça para Canoinhas. E aquele atraso. Ai, ai, ai. Atrasava muito. Muito. E as faíscas dentro dos túneis queimando a roupa. Entrava pela janela, faísca e queimava a roupa. Queimava a roupa. Então naquela época tinha Maria Fumaça, tinha Litorina e tinha trem de carga. A gente imaginou que até Joinville era 1h30. É. Então, no mínimo umas 3 horas até São Francisco. E parava nas estações, ficava um pouco ou só embarcava, desembarcava, já seguia a viagem? Parava para embarque e desembarque. Mas não ficava para café, Não. assim? Não. Não tinha café nas estações, era só embarque e desembarque mesmo. Olha, eu só fui até Joinville com ela. Então, lá mais para adiante eu não sei dizer, não. Não tinha, porque nós fomos, porque a minha cunhada, o Heinz Kia, eles estavam um tempo em São Francisco, daí a gente ia até São Francisco. Vamos falar então do calçamento de Corupá. Vocês lembram da época que colocaram o paralelepípedo? Veio gente de fora para trabalhar ou foram pessoas daqui mesmo que fizeram esse trabalho? Isso foi época do Amin, porque na política ele, acho que é um Michiel, na política ele disse que ele ia fazer, prometeu o calçamento daqui até o Trevo. E eles insistiram depois, ele tinha que fazer, daí nós não pagamos nada, né? Difícil. Mas pegava pedra do britador ali da serra mesmo. Sim, tudo da serra. E veio gente de fora para trabalhar ou foi pessoas daqui mesmo? Não que foram? vieram de fora. Eu sei quando eles trabalhavam lá atrás, eles vinham de fora. Calceteiros mesmo. Lá não era ainda tão... Hoje muita coisa é terceirizada, né? Agora vem empresa para fazer asfalto, vem empresa para isso. Lá era mais executado pela prefeitura, né? A prefeitura fabricava tubos e tudo ela sozinha, né? E da Oase, tem alguma história boa para contar? E essas almofadas bonitas aqui? A Oase fazia muitos trabalhos manuais. Olha, Os últimos anos que no grupo não se borda ou não se faz mais crochê, mas há muitos anos atrás era muito trabalho, sempre... toalhas bem grandes. Sim, muitas toalhas bordadas e muitos trabalhos manuais que eram vendidos e também nos bingos, né, que se fazia sorteios, né, para fazer dinheiro, né. E a Oase ajudava muito as entidades, assim, né? Hospitais e o jardim de infância, né? Era apadrinhado pela Oase. No tempo que minha filha mais velha era professora do jardim, o jardim era ainda mantido pela Oase, né? E daí era cobrado mensalidade, mas tudo que precisava ser não chegava, era mantido pela Oase, né? A Oase pagava o salário das professoras e... Quantas vezes se encontravam por semana para fazer esse trabalho? Uma vez por semana. Uhum. Lá o hábito era, as senhoras da Oase iam mais cedo, tipo 1h30, e daí ficavam trabalhando até as 3h30, daí vinha o pastor com a parte dele, né? Fazia o estudo bíblico, os cantos e assim as palestras que tem, né? A parte bíblica vinha mais tarde daí.
Mas na minha época não tinha mais bordados lá. Ah, sim. Lá Mas não eu tinha tô. mais. Eu bordei isso tudo em casa. Ah, todas essas a senhora bordou em casa. Ano inteiro eu ficava bordando. Mas a casa da tua avó lá também queimou, né? Sim, foi incendiada por ciganos. Em que década mais ou menos tinham esses ciganos? Como eram esses grupos? Conta pra gente. Ah, era bem. Há muito tempo. Isso deve fazer uns 100 anos, né? Porque eu sei que minha mãe era nova ainda em casa. E os ciganos, eles vinham para vender esses tachos de cobre e coisa. E eles chegaram lá, a minha mãe contava que eles chegaram lá na casa deles e o vô tinha fabricado farinha. E eles meteram a mão dentro daquele tacho para pegar a farinha. E ele se irritou com isso, ele não gostou, ele disse que não pode pôr a mão. E tocou eles embora. E daí eles voltaram e botaram fogo em tudo. Antigamente os ciganos eram... A gente sempre tinha medo quando vinha os ciganos. O pessoal tinha medo. Eu tenho muita admiração por cigano. Aqueles vestidos das ciganas eu acho tão lindo. Mas minha mãe não podia ver. Tinha trauma de cigano, né? E quando eles passavam, ela já corria, buscava uma vassoura e colocava na frente da porta, porque daí eles não entravam, né? Eles não gostavam. Era um sinal. Era um sinal. Esse lado esotérico dos ciganos é bem forte, então a vassoura... Deve ser, eu não sei porquê, né? Mas enfim, eles tinham medo de vassoura. Então eu lembro que a mãe já corria com aquelas vassouras de palha, colocava lá, para eles não entrar, porque ela tinha trauma de ciganos.